o algo enxugando o suor do meu corpo com uma toalha que pendurei nas proximidades. Coloquei meu hobby de volta. Eu estava no pátio do quintal com apenas a lua cheia iluminando a área. Sylvie estava enolada ao meu lado, seu pelo agora branco subindo e descendo, acompanhando o ritmo de sua respiração. Com todo mundo dormindo, eu tive a paz de treinar para o conteúdo do meu coração. Nas últimas semanas, tenho feito pouco além de treinar a mim mesmo, bem como ajudar no crescimento de Elijah e de meu pai. Com algumas dicas para minha irmãzinha também. Ele não tem treinado muito, mas seu progresso ainda é bastante decente. Eu prevejo que ela vai acordar por volta dos 11 se ela mantiver seu ritmo, talvez até 10 se ela realmente começar a tentar mais. Acho estranhamente satisfatório quando vejo minha irmã brincar com suas amigas que ela fez na escola para damas que ela frequenta. Esta era basicamente apenas uma pequena classe de nobres jovens reunidas para aprender etiqueta e habilidades domésticas básicas. Embora eu já saiba disso antes, a população em geral acredita que as damas adequadas e refinadas devem ter as maneiras e a graça de uma rainha, embora possam cozinhar e costurar para o marido. No mundo em que vivia antes, as mulheres trabalhavam tanto quanto os homens, e todo o ditado, as mulheres deveriam ficar em casa, tornou-se um tabu, muitas vezes incorrendo na ira de muitas mulheres se dito em voz alta. Ela estava dormindo agora depois de criar uma confusão, dizendo que ela não iria para a cama se eu não ficasse com ela até que ela adormecesse. Isso me faz rir quando comparo aquele comportamento mimado com a fachada refinada e graciosa que ela colocou na frente de seus amigos, agindo como uma verdadeira senhora. Quase comecei a rir quando ela se dirigiu a mim como querido irmão honrado na frente do casal de garotas de sua idade com quem ela estava dando uma festa do chá. O aniversário da minha irmã estava chegando, e eu poderia dizer que ela estava ansiosa para saber que presente eu lhe daria. Conhecendo-a, ela provavelmente adoraria tudo o que eu desse a ela, contanto que eu pensasse nisso, mas com minha personalidade, eu queria dar a ela algo funcional também. O problema era que eu estava sem dinheiro. Este maldito anel de dimensão me custou todo o ouro que ganhei como aventureiro. Pensei um pouco no que poderia fazer para ganhar dinheiro quando algo me veio à mente. Uma vantagem óbvia que eu tinha era minha mente cheia de ideias e invenções que ainda não foram desenvolvidas neste mundo. Com um sorriso satisfeito no rosto, volto ao treinamento. Havia duas coisas que eu estava focando fora do desenvolvimento do meu núcleo de mana, que eu estimo que atingirá o estágio amarelo escuro quando as aulas começarem no outono. Estava treinando pesadamente em minhas habilidades de atributos de relâmpago e gelo, que são de longe minhas desviantes mais fortes. Decidi que manterei minhas habilidades de fogo ou água, junto com relâmpagos e gelo, um segredo durante minha estadia na Academia Shiro. Eu acho que ser um aumentador dual elemental adepto é a maior atenção que eu gostaria durante meus anos lá, já que Lucas só me viu usar as habilidades de fogo durante a excursão da masmorra e o campo de testes. Será ainda mais difícil para ele encaixar as peças se eu usar apenas magia da terra e do vento. Se eu propositalmente não treinar minha magia da terra e do vento até entrar na academia, acho que será mais do que suficiente para passar por apenas um gênio talentoso, que não levantará muitas sobrancelhas. Abri um dos livros que trouxe da biblioteca. Consegui encontrar alguns dos livros limitados sobre habilidades de desvio, contendo alguns segmentos sobre relâmpago e gelo. Parece que, para o relâmpago, existem dois métodos principais pelos quais os aumentadores optam. Um era interno e outro externo, por causa das propriedades únicas do relâmpago em comparação com outros elementos e seus deviantes. Existem alguns indivíduos que se concentram em usar as habilidades internas do relâmpago, o que é considerado muito mais difícil. Impulso do trovão é uma das técnicas de relâmpago interno que desenvolvi, o que poderia ser considerado o trampolim para habilidades muito mais poderosas. O livro apenas diz que, para usuários de relâmpago interno, a maioria atinge um limite muito cedo e muda para técnicas externas para aprender. Isso significa que as habilidades de relâmpago interno não foram desenvolvidas o suficiente para que as pessoas realmente encontrem vantagens. Este também é o caminho que escolhi seguir. Embora eu tenha algumas habilidades externas com relâmpagos, sei por experiência própria o quanto as habilidades internas são mais poderosas do que as externas. É claro, pode não ser tão chamativo, mas o que eu quero não é um show de luzes deslumbrantes, mas poder absoluto. Levará tempo e paciência para desenvolver, mas eu já sei que as recompensas serão enormes,
pois imagino um nível acima apenas usando uma pequena corrente de raio para acelerar minha reação. Quanto às minhas habilidades elementais de gelo, quero me concentrar em uma ampla gama de habilidades, concentrando-se na luta contra vários oponentes. A habilidade de combinação de fogo branco e zero absoluto é minha habilidade mais forte, que só posso usar sob o poder massivo que recebo da segunda fase de minha vontade do dragão, integrar. Eu imagino que, por agora, mesmo que eu tenha a técnica e a teoria para habilidades com raios ou gelo, precisarei estar na fase de integração se quiser usar as habilidades mais poderosas. Não posso deixar de ficar um pouco impaciente com esse fato, mas não há muito que posso fazer agora, exceto treinar. Eu tenho tantas vantagens, mas ainda não estou satisfeito com o nível de poder que estava. Posso dizer com confiança que, se eu lutasse contra o antigo eu do meu velho mundo, eu venceria. A quantidade de mana neste mundo, e o fato de que eu tenho a vontade do dragão ao lado da rotação de mana, eu posso simplesmente dominar meu eu anterior. No entanto, o mundo em que estou está cheio de perigos muito maiores do que os do meu antigo mundo. Então, crescer complacente acabaria sendo prejudicial. Pego o outro livro que trouxe, que é sobre vontades bestiais. Já li uma vez, então pulo para a parte sobre o treinamento, o que me faz suspirar de desamparo. Eu vi isso chegando, mas não pude deixar de ficar desanimado quando li pela primeira vez. Parece que a melhor maneira de treinar a vontade bestial é sendo ensinado pela própria besta. A única outra alternativa mencionada foi estudar exaustivamente sobre a própria besta para que o domador possa aprender e praticar as habilidades da besta. A primeira opção estava obviamente fora de questão, visto que Sylvia morreu ou está refém de quem quer que fosse aquela figura de chifre negro. A opção 2 também tinha seu limite. O fato de eu poder usar uma das habilidades de aquisição e até mesmo entrar na fase de integração foi por causa das vantagens de ser um domador de legado, onde uma certa quantidade de insight veio junto com o testamento. Mesmo para um dragão, ela parecia tão única. Eu nem conseguia imaginar que tipo de poderes ela tinha. Eu gostaria que ela tivesse me deixado algumas pistas sobre quais eram alguns de seus poderes antes de tudo acontecer. Tapa, sai dessa. Eu digo em voz alta enquanto toco minhas bochechas. Me deixar para baixo o que não tenho não vai resolver nada. Além de treinar minha magia de atributo de raio e gelo, a outra habilidade que estou focando será o cancelamento de magia. A teoria é que o atributo Lamenta Humana é manipulado, seja por meio de uma magia ou por meio de amplo conhecimento da habilidade, no destino projetado ou no próprio corpo do lançador. Falando muito tecnicamente, essas partículas de mana são basicamente codificadas para afetar a atmosfera ou o alvo específico para produzir um determinado resultado. Há um pequeno atraso entre o momento em que o mago lança as partículas de mana codificadas e quando essas partículas têm efeito e formam a magia. Durante esse atraso, se eu fosse capaz de interromper potencialmente aquelas partículas de mana com minha própria mana que pode cancelar a dita magia, eu seria capaz de encerrar a magia discretamente sem ela mesma se formar. Embora em teoria isso pareça incrível, existem vários problemas. 1. Para que isso funcione, terei que saber qual magia o oponente está usando. Isso não é um problema quando o conjurador ou mesmo o aumentador canta o feitiço, mas em casos de canto sem palavras, ou mesmo estacaste, eu teria que saber o que é o feitiço pela composição da mana durante a quase fração de segundo em que as partículas de mana manipuladas são lançadas antes de entrar em vigor e se transformar em uma magia. Isso requer aprender uma quantidade enorme de magias e descobrir quais habilidades podem efetivamente cancelá-las. Só de pensar nisso, fico com dor de cabeça. A maioria pode ser descoberta com a teoria da magia, mas ser capaz de pensar quase que instantaneamente na magia correta para neutralizar o oponente significa que preciso saber de cor. Porém, eu sei que dominar essa habilidade será um bem inestimável, especialmente mais porque apenas alguém como eu, que é capaz de manipular todos os 4 elementos, pode fazer isso. Sobre esse assunto, começo a pensar em quando entrei na fase de integração. Minha visão ficou preta e branca e eu era claramente capaz de ver a flutuação de mana ao meu redor, que, ao usar algo como cancelar magia, seria muito útil. Pego meus livros e a toalha com uma das mãos, pego o Civ com a outra e volto para o meu quarto. Vincent ofereceu outro quarto para Elijah, mas meus pais não permitiram, já que ele era um hóspede dos Leyland, o que significava que ele deveria estar apenas em um de nossos quartos.
Como um compromisso, pedi-lhes que trouxessem outra cama para Elijah, já que o quarto era mais do que espaçoso o suficiente. Voltando ao meu quarto, Elijah já estava dormindo profundamente, dormindo de costas com os braços cruzados sobre o peito, fazendo parecer que ele estava deitado em um caixão. Mesmo quando ele dorme, ele parece um sujeito tão correto e honesto. Elijah era um bom amigo, e ajudou o fato de nossas personalidades combinarem. Elijah era bem peculiar, apesar de sua aparência rígida e severa, principalmente devido ao cabelo e aos óculos. Ele era um rapaz muito emotivo. Ele é lógico de uma forma em que estabeleceu princípios dos quais nunca se desviou, tornando-o muito honesto e confiável. Mas quando se trata de pessoas e relacionamentos, muitas vezes ele pensa com seu coração, deixando-o bastante vulnerável se as pessoas decidirem aceitar vantagem dele. Eu só posso imaginar quando ele atingir a puberdade, se ele ainda não começou, e começar a pensar com a cabeça de baixo em vez da cabeça de cima quando se trata do sexo oposto. Quanto a mim, seja porque vivi e me lembro da minha vida anterior, só me vejo analítico e um tanto intrigante. Tenho que admitir que tenho dificuldade em confiar nas pessoas completamente e sempre tento pensar alguns passos à frente. Lamento um pouco a falta de inocência que tenho em comparação com crianças normais de 11 anos, mas uma coisa que aprendi a perceber é que, quando se trata dos poucos relacionamentos íntimos que tenho, fico muito envolvido neles, quase ao ponto de falha. Isso teve algo a ver com ser órfão na minha vida anterior, porque a única pessoa próxima que eu tinha era a zeladora que me pegou e foi morta mais tarde. Mesmo como um rei anteriormente, não posso dizer com confiança que fui o mais maduro, e em muitos aspectos, diria mesmo que não sou muito parecido com um rei. Mas uma coisa que não posso mudar é a importância que tenho para aqueles que preso. Depois de tomar um banho rápido, afundo na cama, fazendo Siv se mexer em seu sono. Ela se aninha perto de mim e começa a respirar de forma constante novamente. O ritmo lento de sua respiração me embala para dormir.